a minha geração. Este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio alguém que muitos, em particular os que gostam de política, já devem ter ouvido por aí. Tem trabalhado na consultoria e na assessoria, mas é uma questão de tempo até passar para a política ativa, para a qual tem talento. É o que diz Jorge Moreira da Silva num artigo em que o convidado desta semana é apresentado como um dos nomes para os próximos 50 anos em Portugal. Para muitos é o Joné do Twitter. Para mim é um miúdo que falava de política norte-americana com uma amiga no Instagram, na página O Parágrafo, que hoje conta com 17 mil seguidores. Nasceu em Lisboa e foi criado em Cascais, a 5 minutos da praia e do comboio, mas só começou a usar ambos com regularidade com 16 anos. Era um miúdo tímido e mais virado para livros do que para pessoas. Andou sempre em escolas públicas e hoje em dia ainda está no Conselho Geral do Agrupamento da Cidadela, onde fez 10 dos 12 anos de escolaridade, porque o tema da escola pública lhe interessa bastante. No ensino superior licenciou-se em Ciências Políticas e Relações Internacionais, na Nova, de Lisboa, e faz esta coisa de explicar política nas redes sociais há 4 anos. Faz parte do podcast Minoria Absoluta da TSF e dá uns saltos a meio da noite e a meio da tarde, até à SIC Notícias, para opinar. Parece ter uma compulsão para emitir opinião e nós aqui gostamos de opiniões. Quanto mais sustentadas, melhores. Melhor, aliás. João Maria Joré, bem-vindo. Obrigado. De onde é que vem esta tua vontade de opinar, de ser ouvido? Não sei muito bem. Não foi uma coisa que me viesse naturalmente, pelo menos com protagonismo. Falaste aí de eu fazer isto há 4 anos. Eu até tive um blog antes que comecei a fazer aos 18. Como é que se chamava? No fim ganham os porcos. No fim ganham os porcos. E nesses anos, até para aí ao primeiro ano do parágrafo, acho eu nunca tinha muita vontade de aparecer e de me mostrar, até tinha um bocadinho de vergonha, mas depois criou-se assim uma coisa de... As pessoas começaram a dizer que teria mais relação com o público e de facto tive, se me gravasse e se aparecesse, e começou a andar por aí, mas o meu crescimento social também se nota muito no meu à vontade de emitir opinião, porque eu sempre fui um miúdo sem problema em emitir opinião, daqueles que se senta na mesa dos crescidos aos 8 anos a falar de política, assumindo que há mais do que um, mas eu acho que isto é capaz de ser uma patologia só minha, mas espero que não. Mas depois com o passar do tempo fui saindo assim do ambiente familiar, falando com mais pessoas. Sempre fui muito envergonhado. Isto não foi assim uma coisa natural, não é assim uma coisa... Eu preciso de dar a minha opinião. Mas quem te vê, mesmo nas redes sociais, na televisão, tu estás sempre a comentar a notícia do dia, o tema quente, e parece que é uma coisa muito natural. Ninguém te impõe, é uma coisa que tu queres fazer e que tens vontade de fazer. Pois, mas eu acho que é mais as pessoas... eu não sei o que é que faço para parecer natural, não faço a menor ideia, mas acho que... Mandas 100 tweets por dia, é bastante natural, queres dizer qualquer coisa. Não sei, os tweets foram uma coisa que surgiram mais tarde. Eu comecei a usar o Twitter para aí há 3 anos e não sei se queria dizer coisas, se quer ver o que é que as pessoas reagem. Muitas vezes é mais isso. Mas gostas de ser ouvido? Gostas de te ouvir? Não. Gostas de ser reconhecido? Agora na rua és reconhecido. Olha, o Joné é do Twitter, o Joné é da SIC Notícias, o Joné é do Parágrafo. Depende do meu estado de embriaguez, do gostar de ser reconhecido ou não. Se tiver muito, não é ótimo. Deixa-me assim um bocadinho tenso na noite. Mas olha, esta tua vontade de opinar está mais ligada à tua lente de analista ou à tua vontade de estar na política ativa? Eu não sei se quer estar na política ativa. Uma pessoa que sabe tanto disso como o Jorge Moreira da Silva dizer que acha que faz sentido e que eu devia, e já outras pessoas me disseram, obviamente mexe comigo, mas eu tenho muito poucas certezas sobre o que quero fazer. Aliás, eu tinha combinado com um amigo meu, com o Rodrigo Moita de Deus, que ele tinha-me dito que eu tinha que decidir se queria fazer backstage ou frontstage, se queria aparecer ou se queria trabalhar nas sombras. Sim, não tinhas definido que era aos 25 anos? Tens quantos anos agora? 25, exatamente. Então, agora tens de decidir. Está a tocar o relógio. Tinhas combinado contigo mesmo que aos 25 decidias ficavas na frente ou nos bastidores. Exato. Nos bastidores não tens, também estás, mas também estás à frente. É isso, mas foi acidental. Nem sei que é tramado. Foi acidental, mas acho que sou capaz de ter tropeçado acidentalmente no estar à frente. Mas é isso, é porque eu acho... Porque é que eu faço isto? Porque é que isto me interessa? Eu gosto de ajudar as pessoas a perceberem coisas que eu já percebi, sempre gostava de dar explicações, gosto hoje em dia de ir às escolas conversar com
com miúdos sobre estes assuntos. Gosto de ajudar a esclarecer, isso é uma coisa que me preenche. Gosto de ensinar, se quiser. Há um sentido pedagógico. Sim, e isso puxa para mim e eu gosto de agradar. E as pessoas não sei bem porquê, porque a minha voz anasalada tem potencial para ser um bocadinho irritante, mas as pessoas parece que gostam de me ouvir, pelo menos algumas, e foi um bocado por isso que eu fui tropeçando nisto. Então eu vou aqui apelar à tua veia pedagógica e à tua lente analista sim, para te perguntar como é que vai Portugal. Joné. Como é que vai Portugal? Vai melhor do que quem quer dizer mal diz que vai, e vai pior do que quem quer dizer bem diz que vai, que é uma coisa que me frustra muito. Não dá para ter um debate honesto sobre como é que vai. Frustra-me muito tentar falar sobre políticas, sobre políticas, sobre o que é que era preciso fazer na fiscalidade, na educação, na saúde, e ser sério e honesto e dizer, pois, nós fazemos isto, mas em troca vai correr isto mal. Nunca vai na política, o que me cansa, e em Portugal não é diferente dos outros países nisso, só se quer dizer às pessoas coisas que elas querem ouvir, e portanto, se queres dizer mal do governo, dizes que o Sistema Nacional de Saúde está péssimo e gasta-se muito dinheiro e gasta-se cada vez mais e se calhar é um problema de gestão. Se queres defender o governo, se calhar dizes que os preços da saúde estão a subir no mundo inteiro e os problemas dos Serviços Nacionais de Saúde são transversais. Tem a ver com a pandemia, tem a ver com sobrecargas, com alternativas que existem, com problemas relacionados com a desinformação que provocam problemas de saúde novos, saúde pública novos. E nunca ninguém quer dizer tipo, olha, há estas coisas e estas, se calhar se pusermos tudo e medirmos, não, um manda uns galhardetes, outro manda outros. E isso preocupa-me em Portugal como em qualquer sítio. Preocupa-me mais em Portugal porque nós temos um potencial que já está estragado noutros países, ou temporariamente estragado, que é, tínhamos uma política pouco polarizada. Não tínhamos partidos, não tínhamos líderes políticos interessados em dividir sobremaneira a sociedade em temas fraturantes, tanto como temos hoje em dia. E isso mina completamente qualquer hipótese de reforma estrutural, e eu acho que o país precisava de algumas, não sendo perito em quase nenhumas, sendo interessado pela reforma do sistema político, por exemplo. Faz-me confusão que seja impossível de fazer, de haver essa conversa sobre. Aqui neste programa tenho ouvido vários dos meus convidados a dizer que Portugal é um país avesso à inovação. Concordas que é avesso a ideias novas, a fazer coisas diferentes? Isto a nível da academia, empresas, instituições? Eu acho que as pessoas acham sempre que são únicas e especiais, e eu não acho que seja, e não acho que o meu país seja. Tu és patriota? Eu gosto muito de Portugal, mas não entro no... Não te estou a perguntar se és nacionalista, mas se és patriota. Sim, mas eu acho que há uma confusão excessiva nos termos que não sei se me ajuda. Eu gosto de Portugal, não tenho necessariamente orgulho em Portugal. Gosto mas era a pergunta que eu te queria fazer: se tens orgulho em como as coisas estão a acontecer em Portugal, o estado da arte, a educação, a saúde, o elevador social, a habitação. Eu queria que tu dissesse aqui um desenho para quem agora a terra é em Portugal e quer aqui viver, que país vai encontrar? Mas é isso, acho que para além dessas coisas vão encontrar outras coisas. Às vezes, agora fez-me lembrar a coisa das jornadas e do valor imaterial das jornadas, mas vão encontrar coisas, desafios complicados na habitação, principalmente ao nível da oferta, vão encontrar uma educação pública que já não tem professores, uma saúde que já não tem médicos. Tudo isto são problemas de falta de investimento. E não há investimento público no nosso país há 8 anos, e não há, porque subcontratou toda a Europa pela lógica de reduzir a dívida, que eu acho que é uma lógica do ponto de vista da justiça intergeracional responsável, não deixar uma dívida muito grande aos filhos e aos netos. Mas não pode ser tudo. Mas acho que não é só isso, ou seja, eu não gosto de um país ou deixo de gostar. Por acaso agora tive a experiência estive em Bordeus, que é uma cidade que eu nunca tinha visitado, e Bordeus tinha um tram espetacular, e eu gostei imenso da cidade, em grande parte porque os transportes públicos eram espetaculares. Portanto, ia dizer
Eu não defino se gosto Que não de um... acontece aqui. Sim, eu ia dizer que não defino se gosto de um sítio só pelos serviços públicos que tem, mas em parte também defino. Acho que não é tudo, mas é obviamente importante. Ora, se Portugal tivesse serviços públicos extraordinários, obviamente que eu ficaria contente com isto. Não sei se era um motivo de orgulho ao ponto de eu achar que era exclusivamente português conseguisse fazer isso, tal como não acho que é exclusivamente português ser avesso à inovação. Acho que há umas características em Portugal, existem umas características em Portugal que existem noutros países do sul da Europa, que existem noutros países da América Latina, que têm a ver com um mix civilizacional, se quiseres, que envolve bom tempo, catolicismo, dinâmicas da maneira como o capitalismo foi instituído, que nos tornam um país diferente daqueles para que nós muitas vezes emigramos, como a Holanda ou a Inglaterra ou a Bélgica. E se calhar com um dinamismo económico diferente, se eu preferia ser mais como esses países em algumas coisas. Sim, não tenho a certeza quais é que seriam os trade-offs que perderia das coisas que eu gosto especificamente em Portugal. Metendo-te aqui na política profissional e ativa, num parlamento, por exemplo, quais seriam as tuas bandeiras? Quem te acompanha sabe que alinhas com o PSD, mas sobre Luís Montenegro dizes que é uma pessoa sem capacidade para líder do PSD e que, sendo candidato desde 2019, continuas sem perceber o que é que ele quer, na verdade, para o país. Eu pergunto a ti o que é que tu queres para o país. Quais seriam então as tuas bandeiras, Jónia? Se eu por acaso calhasse ser deputado, que não há uma coisa que neste momento me atraia para ir além. Eu digo sempre, há duas coisas que eu gostava de ser, que exigem uma eleição, que é presidente do Sporting e presidente da Câmara de Cascais. O resto, se viesse, teria menos plano do que para estas coisas, que são as coisas que eu já pensei o que é que gostava de fazer. Mas se eu fosse deputado, provavelmente as minhas bandeiras andariam à volta de reforma de sistema político, reforma do sistema eleitoral. Já aqui falaste duas vezes, é a segunda vez que estás a falar da reforma. O que é que tu propões? No fundo, uma coisa que transformasse completamente a relação das pessoas com o voto e com os partidos, que seria a abertura dos partidos e o enfraquecimento dos partidos através de primárias abertas, como faz o LIVRE, mas ter isso obrigatório para todos. Ter o financiamento dos partidos transparente, aberto e auditado, como são as campanhas eleitorais, até um bocadinho mais, porque as campanhas eleitorais têm mesmo assim algumas falhas. Tu neste momento tens um problema que eu já assisti de perto, por exemplo, numa eleição para líder do PSD. Tu declaras ao PSD o que é que gastaste, de onde é que veio o dinheiro, e não há muita investigação sobre se isso é verdade, se gastaste mais, se gastaste menos, e a probabilidade que tens de algum interesse, construção civil, outras grandes empresas chegarem lá, darem 100 mil euros a um candidato e terem uma influência desmesurada na ação política desse candidato a partir daí é enorme. E eu acho que nós temos pouca noção no nosso país do pouco fiscalizados que os partidos são internamente nas suas finanças. Isso era uma coisa que eu acho que era importantíssimo de fazer, que era eu acabava com o financiamento privado de partidos. Tinha só público e público totalmente escrutinado. Uma coisa que fosse chata para os tesoureiros dos partidos. E ainda sobre o voto, és apoiante do voto aos 16? Sou. Achas que é uma realidade possível num futuro próximo? Não sei se é possível. Eu acho que não há muita vontade política para isso, pelo menos da parte de do Partido Socialista, que seria necessária para uma maioria constitucional. Mas conheço os casos onde já foi testado, a Áustria, a Escócia, já li bastante sobre isso. Acho que tem de facto valor a atrair as pessoas para a política mais cedo. Mas para mim não seria só importante o voto aos 16 sozinhos, seria mais investimento na educação para a política e para a participação cívica. Nesta escola em que eu andei, nós fizemos uma lista para haver uma associação de estudantes que não havia há 3 ou 4 anos. Isso é a realidade da maioria das escolas, é que as associações de estudantes pré-faculdades desapareceram. Isso era um aspecto cívico importante. Os clubes nas escolas. Eu nesta escola em que andei tive a sorte, tinha professoras super dinâmicas que queriam fazer clubes. Havia um clube do ambiente, havia um clube de astronomia. Essas coisas que põem as pessoas a participar do espaço público da escola fora do tempo de aulas, põem as pessoas
a participar de iniciativas cívicas, a interessarem-se por como é que se vota, como é que se faz listas. Eu acho isso importante porque nós hoje em dia vemos muito ativismo relevante que mostra o descontentamento, por exemplo, dos jovens com os temas do ambiente, da habitação, mas é ativismo que tem dificuldade em ser consequente, se calhar porque não conhece. Por um lado, porque é complicado de propósito tu conseguires dar sequência política ao teu ativismo. E a minha reforma do sistema político que eu gostava de ver implementada passaria por reduzir essas barreiras, enfraquecendo o monopólio dos partidos. Mas mesmo com isso é preciso as pessoas conhecerem as barreiras que existem, saber como é que as ultrapassam, e saber como é que se organizam, e saber como é que se ganha eleições. Porque o protesto pelo protesto é bom que haja essa vontade, mas ela tem que ser direcionada. É como tudo na vida, tu podes ter uma vontade enorme de cozinhar, se não souberes não vais comer nada de jeito, não é? Portanto, Nós já percebemos que tu não queres ser eleito, dizes tu, mas a verdade é que ajudas não disse outros que não queria. a ser eleitos. Ajudas... Não me guardes com essa Não queres frase. ir agora para o Parlamento? Não queres ser eleito? Eu não vou ser o Paulo Portas a dizer que... Já estás com medo de ser convidado e vão buscar este certo da tua entrevista, é isso? Não vai acontecer porque eu não tenho certeza sobre absolutamente nada na minha vida. Okay. Eu não sei o que é que, mas não sei o meu o que é que ponto seria. é que ajudas outras pessoas a ser eleitas e eu queria perguntar-te o que é que faz um consultor político? É justamente campanhas? És consultor político? Pode ser em momento de campanha ou pode não ser. Já tive as duas experiências. Já tive até mais. Já tive consultoria em momento de governação. Por exemplo, uma pessoa que estava a governar, um presidente de junta de freguesia que queria uma pessoa para o ajudar a pensar estrategicamente o que é que ia fazer com o mandato dele, e achou graça às coisas que eu dizia e chamou-me. Já tive campanhas eleitorais, dentro de partidos e Sim, estiveste envolvido na campanha de Carlos Moedas. Sim. Estás orgulhoso do trabalho de Carlos Moedas à frente da Câmara de Lisboa? Sim, é uma pessoa que me marcou muito e é que eu tenho uma enorme dívida de gratidão por ter tido vontade de apostar em mim, e que acho que é uma pessoa capaz. Não me cruzei na política com tantas pessoas, mesmo capazes e com vontade de servir a causa pública, em vez de irem só fazer montes de dinheiro para o setor privado, que era uma coisa que ele podia perfeitamente ir fazer. E é uma pessoa com uma proximidade que eu não estava à espera, porque a ideia que eu tinha do Carlos Moedas era de um tecnocrata, experiência de Bruxelas, experiência de governo, e a proximidade que ele consegue ter na rua a falar com as pessoas. Mas em relação ao trabalho que tem apresentado, por exemplo, na habitação, tem estado à altura? Tem estado a tentar fazer alguma coisa, mexer alguma coisa que não mexeu quase nada nos últimos 14 anos, tirando de fazer lotarias dos apartamentos da renda acessível e poucos apartamentos. Tem procurado usar o investimento que tem ao alcance dele para construir mais, mas aí era preciso mais investimento público do Estado Central também. Eu acho que o papel do Presidente da Câmara, e o Rui Moreira por acaso nisso é ótimo, e o Carlos Moedas não tem feito tanto esse caminho, mas já vai fazendo de alguma forma. O papel do Presidente da Câmara é muito reivindicar, em nome dos cidadãos da sua cidade, que o Governo Central faça mais coisas, porque o poder de facto da carteira, e acontecerem ou não acontecerem coisas em Lisboa, depende muito mais do Primeiro-Ministro do que depende do Presidente da Câmara. Mas estou sem dúvida orgulhoso da ideia do Conselho de Cidadãos, que foi uma ideia da campanha que chegou. Nós fizemos uma lista de 14 ideias e eu acho que já em 2 anos de mandato já o Carlos quis fazer essas 14 promessas-chave e depois um programa grande, e dessas 14 já 10 estão a caminho de ser cumpridas e 6 já foram, uma coisa assim. Ou seja, a coisa foi a bom ritmo nesta coisa de proximidade, de falar com as pessoas e prometer-lhes uma coisa e cumprir. E isso eu acho meritório. Eu acho a ideia da democracia participativa super meritória. E tu, quando alinhas na campanha de alguém, é porque essa pessoa é o teu candidato? É alguém em quem tu votarias, então sentes que poderias ajudar? Sim, por isso é que eu também tenho alguma dificuldade em definir isto como uma profissão. As pessoas dizem sempre, mas uma pessoa com que tu não concordasses te quisesse contratar. Nunca estive nessa posição e não sei acho que não o faria. Portanto, então quem é que seria o teu candidato a Presidente da República? Por quem é que montarias uma campanha? Por acaso teria alguns. Diz lá. A minha preferência neste momento seria o José Manuel Durão Barroso. Acho que é a pessoa com quem eu mais me identifico
E vê-lo com vontade de avançar? Alguma, não sei, acho que está a testar as águas. Acho, não sei nada, nem sequer o conheço, mas identifico-me ideologicamente e acho que se ele se candidatasse, Mas ele tem umas feridas abertas em relação ao Durão Barroso, não é? Em Portugal. Mas eu acho que injustas. Acho que injustas, porque eu percebo que se tenha criado uma expectativa à volta dele, mas uma pessoa, quando é convidada para ser presidente da comissão, é convidada para representar Portugal no mais importante cargo europeu, e isso tem que se aceitar. Claro que é complicado para o próprio país, mas tem que se aceitar. O dever patriótico dele aí era aceitar, eu acho. E o próximo Primeiro-Ministro, por quem é que farias campanha para um futuro Primeiro-Ministro? Já fiz para o Jorge Moreira da Silva. Não, mas alguém que venha a ser eleito. Voltarias a investir no Jorge Moreira da Silva? Eu acho que não mudei a minha opinião em relação à última campanha interna do PSD que fiz. É a pessoa que eu acho que está mais preparado e que eu gostava mais que fosse o próximo Primeiro-Ministro de Portugal. Não mudei ainda a minha opinião em relação a isso. E dos nomes que vão sendo anunciados como possíveis futuros Presidentes da República, quem é que vês que pode estar à frente na corrida e que recolhe simpatia dos eleitores? Fala-se muito de Paulo Portas, por exemplo. Acho que Paulo Portas não está à frente na corrida, nem recolhe a simpatia de assim tanta gente, mas recolhe a minha. Estaria em terceiro ou em quarto, talvez quinto candidatos que eu apoiaria, mas não seria contra uma presença de Paulo Portas. Acho que nesse sentido ainda, até por uma questão de notoriedade, Luís Marques Mendes há de estar à frente do Paulo Portas. Não é a pessoa que eu preferiria também. Se acabasse por ser a pessoa mais próxima da minha área política, acabaria a votar. E vai estar à altura, nele. Marcos Mendes? Isso foi completamente involuntário. Essa frase foi completamente involuntária e eu não queria nada brincar com características das pessoas que elas não podem mudar. Mas estaria à altura do cargo? Para mim não era a pessoa ideal. Não me faz sentido. Com o perfil que ele tem e com as posições que ele tem, um bocadinho estilo Montenegro. Eu nunca o ouvia defender coisas que me fizessem dizer sim, senhor, isto é a minha visão de país, porque não o vejo a defender muitas coisas. E com tantos anos de política a ser porta-voz de outras pessoas e tão poucos a ser ele a pessoa que dá as próprias opiniões, tenho muita dificuldade em identificar-me. Não seria de toda a minha escolha, mas se for Marcos Mendes André Ventura ou Marcos Mendes Augusto Santos Silva, creio que não terei grandes hipóteses. Ok, então agarrando aqui em Durão Barroso, que tiraste para cima da mesa, eu sei que tu consideras que os Estados Unidos fizeram bem em invadir o Iraque. Porquê? Não é bem isso. Então, minhas fontes enganaram. Eu sou a favor, é uma coisa altamente impopular, mas eu sou simpatizante, eu sou pluralista das relações internacionais, ou seja, eu não aceito só um modelo ideológico, eu gosto de tirar bocadinhos que acho interessantes. Eu sou tendencialmente a favor de democracias liberais derrubarem regimes autoritários que fazem genocídios contra a sua própria população. Eu sou a favor de intervenção externa para impedir catástrofes humanitárias. Sou a favor da intervenção que foi feita na Jugoslávia, seria a favor de uma intervenção mais forte do que a que foi feita no Ruanda, e era a favor de derrubar o Saddam Hussein. Ou seja, se eu estivesse vivo, seria a favor bem antes, porque ele já matava curdos com gás mostarda antes de 2003. Sou completamente contra a maneira como a guerra acontece, e acho que é uma coisa que retira total credibilidade à classe política, que é mentir, é dar uma razão que é mentira, que é que havia armas de destruição maciça, e dá-la a destempo por antipatia pessoal. Eu cheguei a fazer trabalhos na faculdade sobre isso. Havia uma antipatia dentro da administração Bush, especificamente à figura do Saddam Hussein, e na altura, como se estava a confundir o 11 de setembro com a islamofobia, com ódio a tudo o que era árabe, foi aproveitado como bode expiatório para vamos então aproveitar para mandá-lo abaixo. Mas eu seria a favor de mandá-lo abaixo por razões humanitárias anteriormente, e acho que o modelo da invasão de invadir, derrubar um ditador, organizar um governo de transição e fazer eleições livres é um bom modelo, e acho que
que os Estados Unidos produziram no Iraque um país atualmente mais democrático do que era. Agora, foi tudo mal feito, foi tudo, desta teoria para a prática foi tudo mal feito. Houve austeridade na gestão dos contingentes de tropas, houve rapidez excessiva na ação. O facto de não haver consenso no Conselho das Nações Unidas da ONU também não me diz nada. Portanto, eu sou um internacionalista liberal e sou a favor de, ou sou um simpatizante do internacionalismo liberal e sou a favor destas intervenções, mas de uma maneira completamente diferente. Para quem ainda não sabia, João Maria Joné é aficionado por política norte-americana. Será que podemos dizer que és republicano e neoconservador a nível de política externa e um democrata a nível de política interna? Sim, seria uma boa descrição. Eu não sou neoconservador, acho que sou mais, lá está, sou mais liberal do que isso, mas sim, isso é muito a minha coisa em Portugal e é curioso. Há muita gente que me acusa de ser de esquerda e pessoas de direita. E uma das coisas que me prende mais aos partidos de direita é a política externa, que não é uma coisa importante para a maioria dos eleitores, mas para mim, pela minha área de formação e talvez pelo meu privilégio, é um dos assuntos que é mais importante para mim. E portanto faz-me sentido agarrar-me a partidos pelas posições políticas externas. Agora, eu era simpatizante do Partido Republicano quando o Partido Republicano tinha uma postura de política externa internacionalista liberal, quando o Partido Republicano era o partido do Mitt Romney, que acusava o Obama de não estar suficientemente atento à agressão do Putin, à potencial agressão do Putin à Ucrânia, e o Obama respondia: a Guerra Fria ligou, que era a política externa de volta. Em 2012, portanto, eu aí estava com o Mitt Romney e acho que a história, entretanto, também ficou com o Mitt Romney. Mas, entretanto, o Partido Republicano transformou-se num partido nativista, nacionalista, anti-intervenção externa. Hoje em dia, contra apoiar a Ucrânia, portanto, eu não podia ser menos republicano agora do que alguma vez fui. Tenho total antipatia pelo Partido Republicano. Sim. Neste momento. João, nós em 2024 temos duas eleições importantes aqui na União Europeia e também nos Estados Unidos. Começando pela União Europeia, que está aqui mais perto de nós. Tu és um antifederalista, um atlantista que defende que a Europa e os Estados Unidos deviam conversar mais? Sim, eu sou federalista, mas sou federalista com os Estados Unidos e com o Canadá. No modelo atual, só europeu, ainda por cima excluindo o Reino Unido, acho que o federalismo não beneficia particularmente Portugal. Portugal é central para a União Europeia se a União Europeia estiver maioritariamente focada no Atlântico e nas relações transatlânticas. Portugal é a cauda da Europa se o foco da Europa for a Europa de Leste e o Oriente. E neste momento o foco da Europa é esse. Mas achas que a Europa tem uma atitude proteccionista que se fecha? Super. Acho que a Europa tem uma atitude hiperprotecionista e isso é negativo, não só nas nossas relações com os Estados Unidos, mas nas nossas relações com todos os continentes. Em que? De que forma? Por exemplo, as tarifas a produtos agrícolas africanos são pornográficas, e são pornográficas para garantir que os produtos agrícolas franceses e dinamarqueses continuam competitivos, apesar de em África se produzir mais barato com qualidade semelhante. Isto garante reformas aos 50 anos para franceses e garante fome em África. Eu não sou a favor disso. Eu sou a favor de menos barreiras, o menor número de barreiras ao comércio possível, e se existirem barreiras ao comércio, e aí é a parte em que eu apoio a política de comércio da União Europeia, essas barreiras devem estar diretamente ligadas a exigir condições de trabalho dignas para as pessoas dos países com que estás a fazer acordos comerciais, respeito por normas ambientais. Aí a União Europeia tem um impacto positivo, porque através da sua força enquanto economia nestes acordos comerciais consegue obrigar os países a tornarem-se mais democráticos, mais verdes, e isso é importante. Agora, tarifas só para proteger lobbies da agricultura dos países do centro e do norte da Europa são coisas que me incomodam muito. A política agrícola comum, nesse sentido, tem sido hiper negativa para o conceito de comércio livre e para Portugal até. Também porque nós entramos num mau timing. Se nós tivéssemos entrado nos anos 50 e 60, provavelmente tínhamos tido gigantescos subsídios da agricultura, que depois, quando entramos nos anos 80, já não tivemos, antes pelo contrário. Ainda na União Europeia, sei que és contra a forma como o Conselho Europeu está estruturado, em especial por causa do veto. O veto deve acabar? Sim. Joné, explica-me tudo. Eu sou a favor de acabar com o veto
Eu sou contra o conceito de veto no geral, seja no Conselho de Segurança das Nações Unidas, seja na União Europeia. Eu acho que, havendo maiorias interessadas em votar uma coisa, não me faz sentido que minorias tenham a capacidade de vetá-la. Percebo a necessidade da proteção das minorias, é uma parte importante da democracia liberal. Acho que as minorias podem atrasar os processos, podem ter um excesso de representação que as permita influenciar os processos de forma que represente melhor as minorias, mas no fim do dia uma minoria ínfima de um grupo de Estados não pode travar completamente a intenção de uma maioria esmagadora de um grupo de Estados, e isso na União Europeia neste momento pode acontecer, e isso está a dar imensos problemas no apoio à Ucrânia com a Hungria, por exemplo. Em relação a um exército europeu, como é que te posicionas? Não, lá está, sou a favor de um exército da NATO, mas sim, um exército unido, mas da NATO. Eu não gostava de criar uma estrutura rival da NATO. Acho que a NATO é uma ótima aliança e está-se a ver na Ucrânia a sua utilidade, e faz-me sentido que se aposte nela e não se antagonize parceiros até agora bastante úteis como os Estados Unidos e o Canadá. Olhando para a outra eleição que se segue em novembro de 2024, há eleições nos Estados Unidos. Em 2024, faz sentido ter um colégio eleitoral? Não. Não faz sentido ter um colégio eleitoral, não faz sentido, talvez desde do primeiro dia não faça sentido ter um colégio eleitoral. O colégio eleitoral é construído originalmente por uma razão relativamente simples, que é a diferença populacional entre Norte e Sul e a questão da escravatura. Como havia muito mais pessoas no Sul, mas a maioria eram escravos, e havia muito mais pessoas no Norte com capacidade eleitoral, as pessoas do Sul tiveram medo na construção do Estado norte-americano que o Norte votasse para abolir a escravatura, porque tinha essa predisposição. E portanto protegeram-se da seguinte forma: criaram um colégio eleitoral que dá a cada Estado um valor, e quem o ganha a totalidade desse valor, que está ligado à população, aos representantes que tem e aos senadores que têm todos igual. Portanto, a soma do colégio eleitoral era calculada com os eleitores que viviam nos sítios, mas também com 3/5 dos não eleitores. Ou seja, a Constituição americana originalmente consagrava os escravos como 3/5 de uma pessoa, e consagrando-os como 3/5 de uma pessoa garantia o poder político ao Sul que eles não davam aos escravos, mas que usavam na mesma para inflacionar o poder político que tinham. Desde aí melhorou um bocadinho, porque aboliu-se a escravatura e passados 100 anos conseguiu-se finalmente dar direito de voto às minorias nos Estados Unidos, mas particularmente os afro-americanos, mas ainda não se fez tudo. Ainda há o facto das eleições serem de Estado a Estado e não federais, e que o colégio eleitoral é uma parte importante disso, mas não total. O colégio eleitoral é só a coisa que nos parece mais arcaica e esquisita, porque cada Estado vota numa lista de eleitores que depois elege o presidente. Era um bocadinho como, no fundo, um bocadinho como cá, no sentido em que cada distrito vota numa lista de deputados que depois elege o primeiro-ministro. Só que se um partido ganhasse o distrito de Lisboa por ficava com os 48 deputados de Lisboa, e isso não é muito democrático. O colégio eleitoral foi sendo preservado ao longo dos anos, porque ia defendendo, à medida que as posições evoluíam, de escravatura para segregação, de segregação para só racismo nas políticas públicas, para proteger a força do Sul eleitoral, que é onde os racistas americanos se concentram mais. E portanto é não só um mecanismo pouco democrático, como perpetuador de uma série de problemas estruturais graves lá. Fica aqui exposto o teu enorme gosto por história, João. Onde é que vem este interesse? Vem daquela altura em que eras uma criança introvertida e que passava mais tempo a ler livros do que a conviver? Sim, sem dúvida. Eu lia muitos livros de história quando era mais novo. Lia livros de história, lia páginas do Wikipédia daquelas que nunca mais acabam, sobre as guerras napoleónicas, lia romances históricos que o meu avô tinha, que não eram nada próprios para eu ler aos 10 anos, mas que eu lia na mesma. E depois também veio da escola. Tive professores de história espetaculares, particularmente o professor. Eu tive o mesmo professor de história do 7º ano até o 12º, e era mesmo
era um ótimo professor, não só porque nos ajudava a interessar-nos mais, como depois a mim, que tinha interesse pela área especificamente, foi-me ajudando a aperfeiçoar tanto a minha capacidade de recolher conhecimento como de o organizar. E ele, nessa altura, já quando eu estava no secundário, eu vivia obcecado com eu conseguir, que é uma coisa que eu ainda tenho dificuldade em estruturar as minhas respostas e os meus raciocínios de maneira a não me perder a meio. Já vais tendo media training, não é? Uma pessoa que está sempre na televisão a opinar e em podcast. On the job media training. Deixando aqui de lado a história e olhando para o futuro, o que é que podemos esperar destas eleições de 2024 nos Estados Unidos? O que é que te vês? Eu acho que à medida que nos formos aproximando da eleição vai ficar mais e mais claro que o Joe Biden vai ganhar, porque o Partido Republicano tem uma plataforma que, à medida que for mais conhecida dos americanos, ou à medida que a campanha se focar mais nela, vai ser absolutamente tóxica, particularmente no tema do aborto, porque a posição do Partido Republicano em relação ao aborto é absolutamente radical. É no fim do dia de legalizar o aborto. E a maioria dos Estados americanos, mesmo os mais conservadores, são maioritariamente a favor de que o aborto seja legal, mesmo que seja só até às 12 ou às 15 semanas, são a favor que seja legal. Portanto, à medida que a eleição se focar nisso, acho que as hipóteses do Partido Republicano estão na sarjeta, ainda mais se o candidato for Donald Trump, com julgamentos sucessivos, que eu acho que é uma coisa. Quando estamos longe da eleição, é normal que as pessoas nunca estão satisfeitas, não é? Portanto, se calhar dizem que votavam Trump também para assustar um bocadinho a administração Biden, mas nós vimos isso nas nossas últimas eleições em Portugal, por exemplo. As pessoas antes da eleição dizem que detestam o governo. Quando vem a alternativa ao governo e as pessoas não confiam que vai ser melhor que o governo acaba a conseguir os votos que é preciso. E em Portugal também se ouve falar cada vez mais de uma crescente polarização, mas se olharmos para os Estados Unidos, aí é que existe uma verdadeira polarização. Parece-te um fenómeno simétrico? Não, eu sou um defensor do conceito da polarização assimétrica. Eu acho que é completamente diferente a tentativa. Isso até se vê de uma maneira relativamente simples. Em 2016 a Hillary Clinton perdeu por muito pouco, pelo equivalente a um estádio de futebol americano em 3 diferentes estados, as eleições. E houve a suspeita de que houve interferência russa nas eleições. Apesar dessa suspeita já ter existido durante a campanha e de até ter sido exteriorizada por pessoas próximas da campanha da Hillary Clinton, no dia da eleição, no dia seguinte, na manhã, a Hillary Clinton concedeu a eleição e respeitou os resultados e foi à tomada de posse do Donald Trump, e a transição de poder fez-se com calma, apesar de ter havido gente na internet à esquerda revoltada com aquela situação, porque de facto ela ganhou o voto eleitoral o voto popular por mais de 2 milhões de votos e acabou a perder. Nas seguintes, há uma suspeita completamente fabricada. A tentativa de interferência russa é real e nós hoje em dia sabemos que foi real. Se foi combinada com Donald Trump ou não, não sabemos, mas sabemos que foi real porque já foi investigada e chegou-se a essa conclusão. Passado 4 anos há uma tentativa de equivalência a isso, de deturpação dos factos para garantir que a vitória de Joe Biden também não era legítima, apesar de ter sido mais à larga do que a de Donald Trump. E temos o 6 de janeiro e temos o Donald Trump a não ir à tomada de posse de Joe Biden. Portanto, eu acho que isto é um bom exemplo do que é o conceito de polarização assimétrica, que é neste espaço de 4 anos os republicanos fizeram isto e depois acusaram os democratas de ter feito igual em 2016. Mas uma pessoa que olha objetivamente para estes factos não são iguais. Uma tentativa de golpe de Estado não é igual a não sei quantos esquerdistas chateados no Twitter a dizer que é uma roubalheira. E isto vale para tudo, vale para os temas LGBTQIA+, nos Estados Unidos, em que a posição dos democratas e nisso o partido está completamente unificado, da sua direita até a sua esquerda, deixem as pessoas ser o que elas quiserem e fazer o que quiserem com o corpo delas, que é uma posição liberal bastante americana. E a dos republicanos é de supressão e de apoio. O Mike Pence foi vice-presidente do Donald Trump e, enquanto governador do Indiana, apoiou teorias de conversão de homossexuais para heterossexuais com dinheiro do estado do Indiana. Isto não é igual, ou seja, por mais que se queira estar da equipa da direita, que é uma coisa que as pessoas da direita portuguesa têm muita vontade de
vêm outros países e querem ir para as equipas. São cá de direita, vão ser de direita lá. Mas aquilo não é direita, aquilo é extrema-direita e roça perigosamente. Roça, não, eu acho que é fascismo. Eu acho que a tentativa de subversão da democracia, de culto do líder, o trumpismo é um fenómeno moderno de fascismo. Só que é um fascismo tosco, atabalhoado, burro, se quisermos, mas o Franco também era burro e era fascista. E é semelhante ao bolsonarismo? Sim, só que como muitas coisas que os brasileiros, em vez de serem brasileiros, quando querem ser cópias americanas, acaba por sair ainda mais tosco. Eu prefiro quando os brasileiros gostam de ser brasileiros em vez de tentarem. Por falar em copiar. cópias americanas, todos somos muito influenciados pelos Estados Unidos. Tu próprio tens um interesse que eu gostava de perceber qual é a raiz desse interesse e também perguntar-te como é que olhas para esta influência com nomes como Jordan Peterson, que vem a Portugal e esgota salas. Queres dizer alguma coisa sobre isto? Fizeste um jogar para quem te está a ouvir na rádio e em podcast? Fiz um jogar que acho que foi a coisa mais simpática que eu já fiz em direção a Jordan Peterson. Acho que recolhe muita simpatia à direita e em jovens. Recolhe. Jovens rapazes. Sim, eu não sei se não têm pais em casa. Não sei qual é que será exatamente o problema das pessoas que gostam do Jordan Peterson. Já encontrei várias. Eu acho que há nos jovens da minha geração uma certa inveja dos pais e dos avós de já não poderem dominar tanto o outro sexo como puderam noutras alturas. E há um pequeno setor de jovens da minha geração que gostava que as coisas voltassem para trás. E porque faz sentido, não é? Eu sou um homem branco heterossexual, tenho 25 anos. Se eu tivesse nascido há 80 anos, a vida estava muito mais a meu favor do que está agora. E eles estão a fazer o que se faz normalmente na política, que é defender os interesses deles. Estão a defender que o privilégio que eles tinham, que a casa de partida de onde partiam era tão à frente dos outros, e eles deviam manter-se ali. Porque com o aumento dos direitos das mulheres, com o aumento da liberdade sexual, com a abertura das sociedades, o homem branco heterossexual está a perder terreno e eles não querem. E eu percebo perfeitamente isso. Acho triste, deprimente. Acho que revela uma falta de amor próprio e de confiança de que sem o tabuleiro completamente maniatado para nos beneficiar, nós nos chafávamos no mundo na mesma. Mas isso vê-se muito, vê-se essas conversas nos fóruns, na internet, no Twitter, no Reddit, vê-se pessoas a falar de jovens a falar de necessidade de terem direito a sexo, por exemplo. Essas conversas existem porque para a geração dos avós e dos pais deles, uma violação dentro do casamento não era violação. E perder-se isso é ótimo para as mulheres e para o avanço da humanidade, pelo menos na minha humilde opinião. Mas para quem quer preservar uma posição de poder, não é? A política é isso, é gestão de poderes, e procurares para o teu grupo mais poder. Estas pessoas estão-lhes a vender, os Jordan Petersons da vida, estão-lhes a vender que eles estão a perder poder e que têm de lutar de volta. E esse lutar de volta, às vezes, Jordan Peterson é mais inteligente do que isso. Portanto, há um lutar de volta, tipo Andrew Tate, mas é mesmo dominação. E há este lutar de volta que é: então, mas se as regras da sociedade vão ser isto, se calhar voltamos às regras antigas em que havia mais estrutura, ou se calhar vamos ser hiperlibertários, porque se não houver regras para ninguém, ao menos já não há regras que me protejam a mim, mas também já não há regras que protejam as mulheres. Portanto, escondido no libertarianismo ou escondido no tradicionalismo estão as mesmas ideias regressivas, mas são mais subliminares, mais inteligentes. Eu acho que o Jordan Peterson é uma pessoa, agora está maluco, pronto, coitado, nem sabe fazer parágrafos no Twitter, mas antes de ter comido carne crua até à morte cerebral, era uma pessoa inteligente. Só que pronto, isto de perder a posição de poder relativa é tramado. Olha, nós já esgotámos o nosso tempo, por isso vou-te pedir respostas breves às próximas perguntas. Que palas é que tu tinhas quando entraste na faculdade e que conseguiste tirar graças a dois professores, Rui Branco e o professor José Neves?
Acho que entrei, eu nunca mais me esqueço do professor Rui Branco numa aula que eu tive sobre, era a formação do Estado em Portugal e era sobre liberalismo no século XIX, e eu vinha com as ideias de liberalismo. Lá está, eu era esse miúdo que via vídeos de Prager University, Jordan Peterson com 16 anos. Essas palas de liberdade, quase libertário, eu era libertário. Quando tu entras em contacto com o liberalismo original, clássico, e de repente vês um liberalismo que cria a escola pública, que transforma o Estado português, que acaba quase com a propriedade privada da Igreja, não te diz nada enquanto este pseudo-libertário tradicionalista que aprendes na internet. E isso o professor Rui Branco ajudou-me imenso a quebrar isso, e depois o professor José Neves a relativizar tudo, porque ele deu-me teoria da história, e essas aulas faziam-me mal à cabeça, que aquilo transformava a minha visão do que é a história, o tempo e as opiniões dos outros. Ainda bem que falaste de liberalismo, porque tu és militante do PSD, mas já votaste na Iniciativa Liberal. Várias vezes. Portanto, não é um amor cego este que tens aos laranjas. Não, eu acho que o PSD não é suposto ser um amor cego. O PSD é suposto ser uma relação lógica. A social-democracia anda por aí? Em vários partidos? Não, o liberalismo é que anda em vários partidos. Eu sou liberal e estou dentro do PSD. Mas mesmo dentro do PSD há vários PSDs. Qual é o teu PSD? És do PPD? Não sou sacarneirista, não alinho em grandes cultos de personalidade. Sou social-liberal. O meu PSD andará perto do PSD que o Sá Carneiro tentou destruir várias vezes, que foram as pessoas que se revoltaram contra ele nas opções inadiáveis, nos primeiros congressos do PSD, e a quem ele respondia com dramáticos pedidos de demissão, que depois levavam o culto de personalidade a vir para cima das ideias. Mas sim, sou da ala esquerda do PSD, se quiser chamar-lhe assim, dos liberais com consciência social. E uma verdadeira social-democracia mete a escola pública num lugar de destaque. Como é que tu olhas para a forma como a escola pública tem sido tratada em Portugal, com tantas greves de professores? Vai bem e recomenda-se? Não, naturalmente que não. Eu nesta escola em que andei sinto muito o problema da escola pública atualmente, que é, à medida que há cada vez menos professores, os pais que têm meios tiram os filhos das escolas públicas e põem-nos nas privadas, o que reduz a pool de jovens privilegiados nas escolas públicas, que no meu tempo já era reduzida, hoje em dia ainda é mais, e acaba por privilegiados no sentido, estou a usar privilegiados no sentido muito lato, de pessoas que têm estrutura em casa para terem como caminho normal chegarem à universidade. O que eu sinto nas escolas públicas, e principalmente naquelas em que, como eu andei, que servem maioritariamente comunidades com poucos meios, é que estão a transformar-se em fábricas de ensino vocacional, em que tu olhas para um miúdo no 5º ano e já não tens qualquer esperança que ele vá chegar à universidade, e não tens nem capacidade nem vontade de fazer alguma coisa para o ajudar, e já estás tipo, pronto, miúdo, sais aqui da Cidadela e a escola de hotelaria do Estoril contigo. Tipo, nada contra quem vai e tem essa paixão. Agora, não, a escola não ser uma abertura de oportunidades para lá do que foi a vida dos nossos pais, não é só para a social-democracia, para o social-liberalismo, que é o que eu defendo, também é essencial, que é um liberal, o que tem de ter como mais importante é a igualdade de oportunidades à partida, porque a partir daí um liberal, ao contrário de um social-democrata, está menos preocupado em garantir, apesar de estar na mesma, que as pessoas se vão mantendo iguais ao longo do tempo, ou próximas. Está mais preocupado em que todas partam de um bom ponto de partida, e que se equilibrem aí. Eu não vejo isso neste momento. Acho que a escola pública está a ficar o parente pobre da educação, e estamos a ficar perigosamente parecidos com os Estados Unidos nisso, em que escola privada, ou com os ingleses, escola privada é universidade, escola pública não vais dar em nada. E olhando aqui para o ensino superior, de vez em quando lá te aparece alguém que te segue nas redes sociais e que diz que tu foste uma influência na decisão do curso. Que curso é que estas pessoas que falam contigo andam a tirar? A Ciências Políticas e Relações Internacionais? Não, felizmente tiram direito. Acham que tu vens de direito? É para ver se têm um emprego, eu digo muito isso. A Ciência Política e Relações Internacionais são muito giras. Eu adorei o curso e estou a brincar. Querias com ser isto. diplomata? Queria, quando entrei. Normalmente as pessoas que compram esse curso querem ser diplomatas, não é? Quando até queria ser diplomata, até foi uma coisa emocional e ali um bocadinho quente. Veio ali numa altura em que morreu um tio meu que tinha sido diplomata, e ele era uma influência muito importante para mim. Eu na altura achei que era essa coisa, mas depois
acabei por não seguir em frente, para a tristeza de muitas pessoas da minha família que gostavam muito que eu tivesse sido Ainda mais a tempo, é só diplomata. candidatar-te ao Sim, Ministério. mas eu não... Adido de embaixada, João Maria Joné. Eu gosto de sentir a mudança que ajuda a fazer. Daí a coisa do Presidente da Câmara. E o diplomata, claro que faz a sua mudança, mas não Mas puxa assim muito. podias ir ver para os Estados Unidos mais facilmente do que aqui estás Podia. aqui na Também ainda política interna e nas tricas. Ainda posso emigrar e fugir das tricas. Eu, no dia em que me fartar de pessoas a chatearem-me, tenho esse desprendimento e essa vontade. Que era, aliás, o meu plano até haver uma pandemia. A pandemia mudou um bocadinho os planos nesse aspecto, porque eu tinha tudo pronto e tinha a média para isso, para fazer uma candidatura para Georgetown e estudar em Washington, e depois acabei por. Ainda como vais a era tempo, tens pandemia, 25 anos, como já aqui vou- disseste vou tão su- bem. Vou super a tempo. Quando tu olhas à tua volta, já que falámos em trica, para os teus colegas de comentariado, que tal? Gostas dos teus colegas de comentariado? Vai bem o comentariado em Portugal? Se gosto, dou-me bem com imensos. E Gostas de os ouvir? Estamos, as pessoas ditas comuns que precisam dos tudólogos estão bem entregues? acho que ninguém precisa de um tudólogo. Então porquê é que temos tantos em Portugal? Porque sai mais barato ao quilo, não é? Eu acho que é mais uma Mas coisa. as pessoas precisam de ter alguém que lhes explique. É o teu trabalho também, uma certa pedagogia. E estamos bem entregues à Sim, pedagogia que é feita no Se espaço tu mediático. vires isto eu sei que tu vês sequências de perguntas a que eu respondo ao domingo no parágrafo. Há imensas perguntas a que eu respondo que não sei. E às vezes até mando mensagens às pessoas a dizer: Não olha, sei, não muito sei, bem-vindo. não sei, mas há pessoas que se calhar podem saber. Eu não sou um tudólogo. Cada vez que me fazem perguntas que me puxam para a tudologia, eu digo na área que eu percebo X. Comunicação política, instituições, coisas mais próximas da minha formação. Aí sim, agora não sou um especialista em economia, não sou um especialista em mobilidade urbana, não sou um tudólogo, e acho que se há grande problema, mas isso tem a ver com os incentivos, lá está, com a coisa de ser mais barato ao quilo. Há muito incentivo para ser tudólogo em Portugal, e isso é mais culpa do mercado ser pequeno e do critério editorial do que acaba por ser culpa dos comentadores, sendo que há comentadores com grande tentação natural para se gostarem de ouvir em todos os temas. Eu não gosto de me ouvir em temas em que não percebo absolutamente nada. Detesto, aliás. Olha, e porquê é que a tua passagem numa junta de freguesia, na junta de freguesia da Estrela, foi tão polémica? Não sei, eu acho que as pessoas acharam que ganhar. O que é que era? Aquilo era 1.200 euros a recibos verdes, 1.200 euros brutos durante 10 meses da minha vida. Me garantiu uma reforma dourada e aquelas coisas que antigamente se faziam para os deputados e já nem para os deputados há. E as pessoas têm má ideia. Eu sabia quando aceitei, as pessoas têm péssima ideia de ajustes diretos, e é natural. Eu também sou contra ajustes diretos. Aquilo foi no momento pandémico, é que a coisa do concurso público estava mais complicada, mas eu próprio cheguei a dizer que várias vezes gostava que a minha contratação tivesse sido feita em concurso público, e acabou por não chegar aí porque eu cansei-me daquele trabalho e não o continuei a fazer. Mas foi enriquecedor trabalhar a nível autárquico. Eu gostei. Cheguei ali a uma altura em que senti que já não estava a aprender mais nada e demiti-me. Mas não sei, acho que as pessoas têm estigma em relação a trabalhar. Eu era muito novo, não é? Tinha 22. As pessoas têm estigma em relação ao primeiro trabalho num gabinete, mas aquilo foi completamente circunstancial, como eu te disse, era para ir. E agora continuas muito novo, com 25 anos. Para onde é que queres ir, Johnny? Não sei, estou contente. Queres continuar no comentário? Eu gosto do comentário, acima de tudo porque me liga a mais pessoas e me dá mais projeção para fazer essas coisas que eu gosto. Ir às escolas, conversar com malta mais nova, explicar estes temas, mais pela projeção do que pelo próprio comentário, que às vezes é muito imediato e muito rápido e não traz a profundidade que eu quero. Mas não estou com um grande plano neste momento, honestamente, sobre o que é que eu vou fazer à minha vida nos próximos tempos. Estás a fluir, mas sempre na política. Por Na agora, história e sim. na política. Por agora vai continuando assim, mas quem sabe se não passa para o futebol. Presidente do Sporting. Isso é que importa. Preferias ser presidente do Sporting do que Primeiro-Ministro? Sim, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. E já prestaste a mão ao Bruno Carvalho, Assinava já. que não é um grande exemplo. Não, De liderança. eu acho que não foi um bom presidente do Sporting, e disse-lhe isso nesse dia em que me encontrei com ele. Ele levou bem? Levou.
pessoalmente 1 para 1, ou 2 para 1, que levei o meu amigo Zé Maria Bárcia, mas foi Expoente máximo de fanatismo, Bruno Carvalho. 1 para 1 encantador, achei. Mas sim, fui completamente contra a maneira como aquela presidência seguiu. Tive a oportunidade nessa conversa com ele de discordar com ele de várias coisas. Aquilo surgiu porque ele acusou-me de ter associado ao ataque de Alcochete, que eu acho que ele contribuiu para criar aquele clima, sim, de facto, e disse-lhe. E ele ficou ofendido e respondeu-me no Twitter a dizer que eu me encontrasse com ele num dia X às horas X, e eu encontrei-me e fui falar com ele. E eu vi a versão dele, que ele também já tinha publicado em livro. Respeito as opiniões divergentes, mas lá está, não E há concordo. fotos no Twitter a confirmar este encontro. Há uma fotografia a confirmar, é verdade. O desperdício alimentar faz-lhe confusão ao ponto de já ter ido buscar comida ao lixo para comer, há testemunhas. Teve uma breve passagem Maldita Maria pela Castelo Junta Branco. de Freguesia da Estrela com Luís Newton, que lhe tem valido algumas polémicas no Twitter. É membro e fundador do Jornal Crónico e secretário-geral da Plataforma de Crescimento Sustentável. Em miúdo, era introvertido ao ponto de ter sido sujeito a exames para despistar Asperger, um exagero da época, assegura-lhe hoje a psicóloga. Faz parte do podcast Dia de Reflexão e está sempre pronto para uma discussão. Adora levar a argumentação até ao limite. Quem o conhece diz que tem poder de mobilização e sentido democrático, ouve com atenção o outro, mesmo que não concorde, não é sectário, é um beto com consciência de classe e é idóneo, não é um aldrabão, é bom de ler e bom de beber. A fase boémia em que se encontra chegou-lhe mais tarde do que a maioria dos jovens, mas não se preocupem porque ele não conduz. As minhas fontes dizem-me que os pés são um meio de transporte de eleição. Vai a pé para todo lado e nós aqui estaremos para continuar a transportes públicos, atenção. E nós aqui estaremos para continuar a calcorrear caminho com o João Maria Joné, que nos fez companhia na última hora na Antena 3 e na RTP3. Joné, obrigada. Obrigado. E já passou. Passou a voar, fiquei com 10 mil perguntas para fazer, como seria expectável. O que vamos fazer?